Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero começar fazendo uma pergunta para cada um de vocês. Há quanto tempo você não descansa? Há quanto tempo você não descansa? Eu não estou falando do cansaço físico. Estou falando do cansaço físico. O cansaço físico, quando você deita e descansa, quando você tem uma boa noite de sono, o cansaço físico resolve. O cansaço físico resolve. Mas o cansaço espiritual, o cansaço da vida, não é tão simples assim descansar, mas é necessário. Por isso essa pergunta de manhã para vocês: há quanto tempo você não descansa? Como é que está a sua correria para a vida, para a sobrevivência, para o sustento, para tentar resolver as demandas da vida, para tentar resolver os seus questionamentos, para tentar, por exemplo, resolver aquilo que você sente? Como é que está essa dinâmica? Como é que está essa dinâmica? E hoje eu quero, de uma forma bem clara e objetiva, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: encontrando o verdadeiro descanso. Bom dia, Gi. Encontrando o verdadeiro descanso. Como a gente encontra esse verdadeiro descanso? O que é isso? Como funciona esse descansar? Sabe, você pode estar correndo no trabalho, você pode estar correndo na vida, mas aqui dentro é possível descansar. É possível descansar. Eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês um versículo, uma passagem da palavra de Deus muito conhecida, mas nem sempre a gente coloca isso em prática. Entenda que eu já falei aqui algumas vezes, a palavra de Deus, ela é vida em nós. A palavra de Deus, ela se coloca em movimento na nossa existência humana. A palavra de Deus, ela se move em nós. Só que para isso acontecer, ela precisa sair do campo teórico e entrar no campo prático da nossa existência. Porque senão, se você não coloca em prática, a palavra de Deus, ela se torna apenas uma palavra, ela se torna apenas um livro. Tiago disse isso. Tiago disse: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Para a palavra surtir efeito, para a palavra cumprir o seu propósito, para a palavra poder ser a verdade em nós, ela precisa ser praticada. Então, de repente, esse versículo que eu vou ler, essa porção da palavra que eu vou ler, você já cansou de ler, você já cansou de ouvir. Mas será que você colocou em prática? Será que você colocou em prática? Eu e você, por exemplo? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 em diante. Diz assim a palavra de Deus: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre de vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Olha isso. E acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O tema do nosso devocional hoje é encontrando o verdadeiro descanso. Por isso que eu fiz essa pergunta para você nesta manhã.
Há quanto tempo você não descansa a sua alma? Há quanto tempo você não descansa o seu espírito? Porque, como eu falei, o cansaço físico é fácil de resolver. O cansaço físico é fácil. Uma boa noite de sono. Você recupera suas forças físicas. Mas esse descanso é o descanso da alma. É o descanso do espírito. Jesus Cristo deixa muito claro: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Agora, esse final eu acho fantástico. Jesus Cristo diz: e acharei descanso para a vossa alma. Sabe, queridos, as aflições da vida, os desafios da vida, eles cansam o nosso espírito e a nossa alma. Quando você coloca dentro de você e mantém os sentimentos de preocupação, de ansiedade, você cansa a sua alma e o seu espírito. Você fica esgotado espiritualmente. Jesus Cristo, sabendo disso, ele diz: vinde a mim, vem a mim. Se você estiver desse jeito, se você estiver esgotado, se você estiver esgotado espiritualmente, cansado, vem a mim. Eu tenho alívio para você. Eu tenho alívio para você. Onde estão as nossas preocupações? Onde estão as nossas preocupações? Por que às vezes concentramos tanta energia na solução de problemas e mesmo assim eles ainda não são solucionados? Não temos sucesso em tudo. O que está faltando? O que está faltando? Por que às vezes nos estressamos? Por que às vezes vem em nós sentimentos de raiva, sentimentos de ansiedade? Sabe, não podemos esquecer esse convite de Jesus, de buscar o verdadeiro descanso. Sabe, todas as soluções externas, todas as soluções fora, elas são resolvidas quando aqui dentro estamos descansando. Todas as soluções externas que são necessárias acontecer, elas só acontecem quando aqui dentro estamos verdadeiramente descansando. Quando descansamos nossos sentimentos, quando descansamos os nossos pensamentos em Deus, que é o único que nos dá o verdadeiro descanso, é o único que nos dá o verdadeiro alívio, as outras coisas externas, elas são resolvidas de uma forma mais fácil. Por isso que Jesus Cristo, quando ele chegava perto de alguém, quando ele foi fazer alguma coisa, solucionar alguma coisa, quando ele foi calmar uma tempestade, primeiro ele dizia para os seus discípulos e para as pessoas: a paz esteja convosco. Antes de resolver as questões externas, ele virava para as pessoas e dizia: não temas, sou eu. A maior preocupação que Deus tem em relação a nós é resolver aqui dentro. O lado de fora é fácil, Deus faz assim, resolve. Agora aqui dentro é um processo. É um processo diário de paz. É um processo diário de convicção. É um processo diário de certezas. Esse é o verdadeiro descanso. É você estar em paz. Em paz.
A paz não significa ausência de problemas. A paz não significa ausência de conflitos. A paz é entender quem é que está no controle de todas as coisas. Entenda isso. Paz é reconhecer quem está no controle da sua vida. Paz é entender quem está no controle da situação. Paz é entender quem é Deus e quem somos nós. Por isso Jesus Cristo nos convida: vem a mim. Eu tenho o que você precisa. A sua alma está cansada, o seu espírito está cansado. Vem a mim. Vem a mim que eu tenho alívio, eu tenho um fardo mais leve, eu tenho um jugo mais suave, eu tenho descanso para a sua alma. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a busca desse descanso. Jesus ensinou sobre o verdadeiro descanso dentro de uma cultura judaica da época. Por isso que ele falou de jugo, ele falou de estar sobrecarregado. Jugo é aquilo que coloca em cima do boi, que atrela o boi. Entenda que Jesus falou dentro de uma cultura judaica, por isso ele usou esse termo. Mas o mais importante é: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. E o que a gente está fazendo agora de manhã aqui é exatamente isso, aprendendo de Jesus, aprendendo com Jesus. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o que é o descanso? E por que eu preciso me preocupar com isso? Por que eu preciso descansar? Já que eu acordei bem, já que eu acordei disposto, já que eu acordei mais animado, por que eu preciso me preocupar com esse tipo de descanso? Entenda que aqui eu não estou falando do cansaço físico, eu estou falando do cansaço espiritual. Ah, pastor, mas é possível cansar espiritualmente? Sim. Talvez eu esteja falando com pessoas de manhã aqui que estão completamente sobrecarregadas espiritualmente, por causa das aflições da vida, por causa das demandas da vida, tentando achar a paz, tentando conquistar a paz. Entenda que Deus sabia, desde o princípio do homem, que ele precisaria de refrigério e descanso para a alma. Desde do início da humanidade, Deus já sabia que o homem iria precisar de refrigério e de descanso. A palavra descansar significa aliviar a fadiga. Eu fiz uma pesquisa no dicionário e achei: é cessar o trabalho, é descansar, aliviar a fadiga, aliviar as cargas. Isso é descansar. Sabe, o próprio Senhor, quando criou os céus e a terra, ele tirou um dia para descansar. Agora eu pergunto: ele estava cansado fisicamente? Não, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Mas quando ele criou os céus e a terra, quando ele criou todas as coisas, ele descansou. Ele cessou os trabalhos. Ele aliviou o cansaço. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus determinado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e certificou, porque ele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Agora eu pergunto: ele descansou fisicamente? Ele descansou fisicamente? Não. Ele se aquietou.
E é interessante que Deus ele diz para mim e para você, para esses que estão aflitos na alma. Lembra de Jesus no Getsemane? Quando Jesus está no Getsemane, passando aquela aflição, a aflição que ele estava passando era física? Não. A prensa que estava acontecendo naquele jardim, no Getsemane, em Jesus Cristo, era físico? Não. Ao ponto de ele dizer para os discípulos, a minha alma está abatida. Sabe, queridos, às vezes nós nos encontramos assim, com a alma batida, com o espírito abatido. Ei, precisa descansar, precisa se encher de paz. Precisa se encher de paz. Viva uma vida em paz, tranquila. Uma vida mais leve é uma vida onde as soluções dos problemas, das demandas, das questões da vida também se tornam soluções mais leves. Não se cobre tanto. Entregue o caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Sabe, no texto de Mateus que lemos, no Evangelho de Mateus, Jesus diz, vinde a mim. Ele não diz, eu vou a você. Ele não diz, fique aonde você está aí parado. Não. Ele diz, vinde a mim. Sabe, às vezes, querido, procuramos tudo. Procuramos pessoas que podem resolver nossos problemas. Procuramos questões que possam acontecer para resolver os nossos problemas. Procuramos recursos. Ei, só existe uma pessoa que pode nos aliviar. Só tem uma pessoa que pode nos dar o verdadeiro descanso. E essa pessoa está dizendo para mim e para você nesta manhã, vinde a mim. Vinde a mim. Todos vós que estão cansados, que estão de repente atravessando um jardim do Getsemane, que estão na prensa, que estão com a alma abatida, o espírito abatido, hoje, nesta manhã, Deus está dizendo, vinde a mim, vinde a mim. Sabe, precisamos entender que a palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida, ela é boca de Deus para mim e para você. Por isso eu sempre vou insistir. Eu sempre vou falar para vocês sempre se apegarem a esse livro. Sempre meditar na palavra. Queridos, a palavra é tudo o que precisamos. Na palavra temos orientações, na palavra temos direção, na palavra temos descanso. Descanso. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 33, versículo 14. É a palavra. É a palavra. Deus está dizendo, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Recebe essa palavra agora de manhã. Eu mesmo, o Senhor, lhe acompanharei e lhe darei descanso. Você não está nessa jornada sozinho. Você não está nessa jornada sozinha. Você não está caminhando sozinho, sozinha, não. Entenda que você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Mas Ele está contigo dizendo, eu lhe acompanharei e lhe darei descanso. Eu mesmo o acompanharei, ele diz, e lhe darei descanso.
Salmo 91, muito conhecido de todos nós, versículo 1 em diante. Você precisa ouvir esse salmo e viver esse salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E pode dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em tempo de angústia. Queridos, é possível descansar. É possível descansar. E o que é esse descanso? É o descanso de alma. É o descanso do espírito. E por que precisamos nos preocupar com isso? Porque às vezes a nossa alma está desgastada, batida pelas aflições da vida. Por isso, descanse nos braços do Senhor. Se encha de paz. Se encha de paz. Segunda coisa que precisamos entender sobre o descanso. A quem é dado o direito de buscar o descanso? Às vezes, do outro lado aí, você deve estar perguntando: mas pastor, eu tenho direito a esse descanso? Será que eu posso descansar? A quem é dado o direito de buscar o descanso? Sabe? Às vezes a gente acha que é um certo grupo de pessoas, às vezes a gente acha que é só aqueles que estão dentro de uma igreja, só aqueles que de repente estão nos caminhos do Senhor. Mas Jesus Cristo não diz isso. O texto diz: todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Ele não disse alguns, ele disse todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Isso inclui eu e você. Eu e você. Deus não nos exclui, o mundo faz isso. No mundo você tem direito a algumas coisas e não a outras. Mas o descanso, Deus tem para mim e para você. Deus sempre estará de portas abertas para nos receber diante do seu trono, diante da sua presença. Ele mesmo diz: clama a mim e eu responderei. Vinde a mim, todos vós. O que eu acho lindo de Deus, eu já falei isso uma vez aqui, é que Ele não nos obriga a nada, mas Ele nos convida. Ele nos convida. Você e eu não temos obrigação de nada. Mas Ele sempre nos convida a viver por Ele, a viver com Ele, a viver para Ele. O mundo nos exclui, o mundo nos separa, o mundo faz acepção de pessoa, mas Jesus não. Jesus vem para aqueles que precisam de descanso. Jesus vem para aqueles que precisam de cura. Jesus vem para aqueles que precisam de renovo. Jesus vem para aqueles que precisam de recomeço. Jesus vem para aqueles que precisam de uma nova história. Ele vem para todos. Todos. Em Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13 diz assim: eu vim para os doentes e os necessitados. Os doentes de alma, os necessitados de descanso, os necessitados de alívio, aqueles que precisam de cura. Eu vim para os doentes e os necessitados. Mateus capítulo 9, versículo 12 em diante. A quem Jesus recebe? Todos. Todos os cansados, todos os sobrecarregados, todos os oprimidos. Sabe, você está cansado da luta? Vá aos pés de Jesus. Você está sobrecarregado? Vá para Jesus. Queridos, a vida deve ser em Jesus. Entenda isso.
Se de tudo que eu falei aqui você ainda não gravou nada, grave isso. A vida deve ser em Jesus. Senão não é vida, é sobrevivência. Quer viver? Esteja em Cristo. Quer viver? Viva em Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ser humano tem 3 necessidades. Entenda isso. O ser humano tem 3 necessidades. Ele precisa de um caminho para seguir. Ele precisa de uma verdade para acreditar. E ele precisa de uma vida para viver. Todo ser humano no mundo, ele tem 3 necessidades básicas. Um caminho para seguir, porque senão ele fica parado. Ele precisa de um caminho. Ele precisa de alguma coisa para acreditar. Porque é a fé que move. E ele precisa de uma vida para viver. E Jesus resumiu tudo isso em si mesmo, dizendo: eu sou esse caminho que você precisa. Eu sou essa verdade que você precisa acreditar. E eu sou essa vida que você precisa viver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não termina aí, ele diz: e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não for por mim. Amém? Vocês estão comigo ainda? Mais 2 pontos e a gente já finaliza. Terceiro ponto importante sobre o descanso. Por que devemos buscar o descanso em Deus? Sabe? Devemos buscar descanso em Deus porque só Ele tem uma promessa. Só Ele tem uma promessa para mim e para você. Uma promessa para aqueles que o buscam. Uma promessa para aqueles que vão até Ele. E a promessa é: eu os aliviarei. Eu, diz o Senhor, os aliviarei. Isso é uma promessa. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tenha dito e não teria feito? Existe uma promessa para aqueles que estão sobrecarregados, para aqueles que estão cansados. Eu os aliviarei. Quer alívio? Quer experimentar o verdadeiro descanso? Vai a Jesus. Busque a Jesus. Não fique aí se lamentando, não fique aí se vitimizando. Ninguém me ama, ninguém me quer, ó dó, ó céus. Não. Levanta. Corre para Jesus. Se coloque aos pés desse Pai amoroso que te ama, que me ama profundamente e que tem uma promessa: eu os aliviarei. Receba nesta manhã o alívio de Jesus para a sua alma. Receba nesta manhã o alívio de Jesus para o seu espírito, para esse cansaço que você não entende por que está aí, esse cansaço que você não entende por que existe. Ei, Jesus tem alívio para você. Jesus tem alívio para você. Pare de se lamentar. Lembra que eu falei? A vida tem 2 caminhos. O caminho do lamento e o caminho do testemunho.
Você escolhe o caminho que você quer seguir. Eu escolhi o do testemunho. Eu quero todos os dias testemunhar a glória de Deus na minha vida. Eu quero todos os dias testemunhar a presença de Deus na minha vida. Esse foi o caminho que eu escolhi viver. Agora tem gente que escolhe o caminho do lamento. Se vitimiza, reclama do dia, do momento, do dia, das aflições e não faz nada para mudar. Jesus está dizendo: vinde a mim, me busque, esteja comigo, eu tenho alívio para você, diz o Senhor. Só que Ele está dizendo: venha. Ele não está dizendo: eu vou. Ele não está dizendo: fique parado. Não, Ele diz: vem a mim. Sabe, Jesus Cristo é muito educado. É diferente de Satanás. Satanás, quando acha uma brecha, ele entra e arrebenta. Afinal de contas, a palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás não pede licença, ele entra de sola e destrói a nossa vida. Então não brinque. Agora Jesus não. Jesus é educado. O Espírito Santo é educado, é manso. Ele diz: aprendei de mim, Jesus disse. O versículo que lemos: aprendei de mim que sou humilde, sou manso, sou tranquilo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele bate na porta. Ele não chuta a porta, ele não arrebenta a tranca, não. O diabo faz isso. Ele não. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, ou seja, tomar a atitude de se levantar, sair dessa zona de conforto e ir para os pés de Jesus, abrir a porta. Ele diz: eu entro, cearei contigo e você comigo. Sabe o que significa ceia, mesa? Intimidade, relacionamento. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro, cearei contigo e você comigo, diz o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Sabe, o Senhor, nosso Deus, Ele sempre nos dará livramento, Ele sempre nos dará descanso, Ele sempre nos dará alívio. Ah, pastor, mas eu estou no deserto. Entenda que deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. E todo deserto tem o seu oásis, a sua área de descanso. Ei, vai para Jesus. Vai para Jesus. Corre para Jesus. Só Ele tem o alívio que precisamos. Só Ele tem o alívio que precisamos. Amém, queridos? E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês sobre o descanso. Quais são os benefícios desse descanso? Quais são os benefícios para a nossa alma, para o nosso espírito, esse descanso? Sabe, quem aprende a descansar em Deus tem alívio, tem refrigério. Quem decide descansar em Deus tem renovo. Aprende dele, pois ele mesmo disse que é manso e humilde. Deus é acessível. Deus deseja um relacionamento. O benefício de descansar em Deus é que você estará nele, com Ele, caminhando com Ele, vivendo com Ele, desfrutando dessa gloriosa presença. Não há mais impedimento. Ei,
Na morte de Jesus, o véu do templo rasgou. Antes, só quem podia entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo, era o sumo sacerdote. E ele entrava uma vez por ano para expiar os pecados do povo. Mas quando Jesus disse Tetelestai, está consumado, o véu rasgou de cima para baixo. Acabou. Hoje você tem descanso, hoje eu tenho descanso. Temos acesso livre diante de Deus, que nos alivia, que nos refrigera. Chega de terceiros. Chegue no Santo dos Santos. Se adentre no Santo dos Santos e se coloque aos pés do todo soberano Deus. E nele você encontrará alívio, nele você encontrará refrigério, nele você encontrará descanso. Não procure isso em recursos, não procure isso em pessoas. Entre no Santo dos Santos e se coloque aos pés daquele que te ama, daquele que te sustenta, daquele que tem alívio e descanso. Sabe, é muito bom a gente ter a certeza de encontrar aquilo que procuramos. Em Cristo pode ter certeza que você encontrará alívio, que você encontrará descanso. Sabe, Deus se preocupa com tudo aquilo que é importante para você. Deus se preocupa com a sua saúde. Deus se preocupa com os seus relacionamentos. Deus se preocupa com a sua vida econômica. Deus se preocupa com a sua profissão. Deus se preocupa com a sua casa, com a sua família. Deus se preocupa com os seus sentimentos. Deus se preocupa com os seus pensamentos. Tudo que é importante para você é importante para Deus. E Ele diz, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, busca o Senhor, não perca tempo. Não perca tempo. Deus tem grandes coisas para te entregar, mas esteja nele, viva nele, se entregue a ele. Olha o que ele diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ei, querido, se entrega. Se entrega completamente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Entrega, descansa. Lembra o trio que eu sempre falo? Confia, entrega e descansa. Eu descanso porque eu entreguei. Eu entreguei porque eu confio. Confia, entrega e descansa. Essa deve ser a minha vida e a sua vida diária. Uma vida de confiança, uma vida de entrega e uma vida de descanso. Deixa Deus conduzir a sua vida de uma vez por todas. Deixa Deus conduzir a sua vida. Confia, entrega e descansa. Amém? Eu quero finalizar esse devocional fazendo um resumo do descanso. Fazendo um resumo do descanso no Salmo 23. O Salmo 23 é o resumo do verdadeiro descanso. O Salmo 23
é o resumo do verdadeiro descanso. Escute esse salmo agora com o coração, com o seu coração. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz em águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim diante dos meus inimigos. Tu me honras. Unge a minha cabeça com teu óleo e faz transbordar o meu cálice. E eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza disso, que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu estarei na casa do Senhor sempre, enquanto eu viver. Esse é o resumo do verdadeiro descanso. Encontrar o verdadeiro descanso não significa ausência de problemas, mas alívio no meio deles. Alívio no meio deles. Renovo no meio deles. Refrigério no meio deles. É certo que passamos por tribulações, problemas, alguns vales, até mesmo no vale da sombra da morte. Mas quando entendemos que o nosso verdadeiro descanso está em Deus, em Jesus Cristo, somos capacitados, renovados, transformados, sustentados por Ele, para assim ultrapassar qualquer gigante, barreiras que se levantam contra nós. Contra nós. Faça deste salmo que lemos, o 23, a sua oração pessoal hoje. Faça do Salmo 23 a sua oração pessoal hoje. E vamos orar. Vamos orar. Mas eu quero orar esse salmo. Vamos orar, eu quero orar esse salmo. Leia esse salmo comigo, se você tiver sua Bíblia aí. Vamos orar e finalizar o devocional com esse salmo. Esse salmo é o resumo do verdadeiro descanso. Do verdadeiro descanso. O Salmo 23 é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Quer viver o verdadeiro descanso? Entenda esse salmo. Viva esse salmo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ah, Senhor, restaura o meu vigor. Senhor, guia-me nas veredas da justiça por amor ao teu nome. Senhor, mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, mesmo quando eu andar nas dificuldades, nas lutas, mesmo quando eu andar nas aflições do dia, mesmo quando eu andar naquilo que eu não entendo e naquilo que eu não tenho resposta, eu não temerei perigo algum, mal algum, pois tu, Senhor, estás comigo. A tua vara, a tua firmeza, as tuas promessas me protegem. A tua vontade me guarda. Ah, Senhor, prepara diante de mim um banquete
diante de mim um banquete na vista dos meus inimigos. Senhor, tu me honras. Senhor, tu me honras. Faça, Senhor, o teu óleo transbordar na minha cabeça. Me unge, Senhor, me unge. Faça esse meu cálice transbordar da tua presença. Faça esse meu cálice transbordar da tua glória. Faça esse meu cálice transbordar, Senhor, do teu amor e da tua misericórdia. E eu sei, Senhor, eu sei, eu tenho convicção, eu tenho plena certeza, meu Deus, que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E eu quero, Senhor, eu quero sempre estar na tua casa, enquanto eu viver. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.